Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto até certo ponto bem cobrado em provas de concurso, porém, não é nada de outro mundo. É um assunto que nos leva a tratar de um crime bárbaro, é um assunto que nos leva a tratar de algo muito ruim, mas é um assunto que, estudado, se torna leve. Por quê? A gente vai falar de uma convenção de 48, que é a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, 19 artigos, coloquei 3 exercícios aí para vocês, para que a gente possa trabalhar o que de mais importante pode ser cobrado. Nilton, então, pera ainda. Quer dizer que a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio é o tema da nossa aula de hoje, exato. Primeira coisa que eu devo fazer, entender. Nilton, mas eu sempre tenho que entender, eu sei, mas dessa vez você vai dar uma importância àquilo que você geralmente não dá. Você vai dar importância a quem? Ao contexto histórico. Ao contexto histórico. Contexto histórico. Se você parar para pensar, você vai ver que esse crime de genocídio, ele vai ser muito discutido no primeiro ano, nos primeiros anos de funcionamento da Organização das Nações Unidas, 1946. 1946. Embora, mesmo, nós tenhamos a convenção como sendo do ano de 1948. Ou seja, a gente está ali nos 2 primeiros anos da Guerra Fria. Mais precisamente, nós estamos ali nos períodos ligeiramente posteriores ao que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Newton, eu não sou muito bom em história, por isso que eu estou sentindo certa dificuldade em direitos humanos. Quando é que ocorreu a Segunda Guerra Mundial? Entre 1939 e 1945. 1939 e 1945. Então, cara, olha direitinho aqui, o fim, 45. Olha aqui, 46. Olha aqui, 48. Newton, um dos desfechos dessa Segunda Guerra Mundial, o Tratado de São Francisco. Tem alguns tratados, o de São Francisco é o que vai me chamar a atenção, que aqui eu tenho as bases da ONU, Organização das Nações Unidas. Lembrando que a ONU, ela não é inovadora. A gente já tem algo que se assemelha muito a ela, que era a tal da Liga das Nações. Liga das Nações. Portanto, o que era a antiga Liga das Nações, fracassada, as expectativas depositadas, agora serão depositadas em demasia na Organização das Nações Unidas, tá ok? Dentro da Organização das Nações Unidas, você deve lembrar, nós temos 2 setores que merecem o seu destaque. O Conselho de Segurança. Conselho de Segurança. E nós temos também a Assembleia Geral. E dentro das primeiras Assembleia Geral, certo? Onde estarão reunidos todos os indivíduos que da ONU fazem parte, esse é o órgão mais representativo, a gente já discute de cara a questão do genocídio. E por que toda essa firula? Por um motivo bem simples. Entre 1939 e 1945, principalmente nos anos finais da guerra, a gente vai ter a associação desse conflito, aquilo que você já deve ter ouvido falar, é o tal do Holocausto. Não sei se você sabe, mas nos anos finais do conflito, a gente chega, inclusive, a matar simplesmente pelo fato de não querer ver os nossos inimigos assistindo a nossa derrota. Nós quem? No caso dos alemães nazistas. Por quê? Porque lá no finalzinho do conflito, a gente vai ter aquilo que nós chamamos, acho que eu vou usar o azul aqui, aquilo que nós chamamos de solução final. Solução final. Uma tentativa de dar fim àquilo que seriam as provas.
dentro dos campos de concentração. Então guarda esse termo aqui. Guarda esse termo aqui. Tá ok? Newton, esse holocausto é uma manifestação de um tipo de discriminação que nós vamos chamar de antissemitismo. Antissemitismo. Porque o Holocausto, ele hoje, é visto como um massacre de 6 milhões de judeus durante esse período, que é a Segunda Guerra Mundial. Grande parte deles dentro dos campos de concentração. Vou botar aqui também. Acho uma informação relevante. Dentro dos campos de concentração. Não necessariamente dentro dos campos de concentração, nós só encontraremos indivíduos de origem semita. Ou seja, nós não encontraremos somente os judeus. Nós encontraremos outros inimigos desse modelo nazista. Tá ok? Que pregava a eugenia, que pregava a raça ariana como sendo pura, mais evoluída. Então aqui eu lhe dei um contexto histórico. Por qual motivo? Que a Segunda Guerra Mundial ela é muito lembrada por esse momento de horror. Inclusive, você vai ver como desfecho disso, no ano de 1948, a criação do Estado de Israel. Newton, mas vem cá. Cara, agora vamos para uma parte, assim, até certo ponto mais normativa. Não deixa de ser teórica, não, viu? Mas é até certo ponto mais normativa, dentro da própria Convenção de 48. Qual é a primeira coisa que eu devo entender? O conceito. Primeira coisa que você deve entender é o conceito. Dentro do seu material, sabe onde é que você vai encontrar o conceito aí de genocídio? Lá no artigo 2º. Mas eu sou legal, já preparei para vocês aí um slidezinho bonitinho com o que você precisa, tá ok? Vamos lá. Newton, o que seria aí esse genocídio? Vem comigo. São atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte. Ah, Newton, peraí, vem para cá. Então, dentro do conceito, eu vou ter como ponto básico o seguinte: o genocídio, ele vai ter a intenção de destruir. O que ele vai destruir, a gente fala já já. Newton, tem que destruir tudo? Não. Destruir ou o todo ou em parte. Então, deixa aí que essa destruição ela não tem que ser absoluta. Destruir em todo ou em parte. Volta. Um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Newton, minha memória ela é visual. Então a gente vai colocar aqui um grupo nacional, étnico, racial, religioso. Newton coloca bem direitinho. Nacional, racial, étnico, religioso. Newton lembrando que é destruir em todo ou destruir em parte. Então a gente coloca aqui para ficar mais bonitinho e para ficar bem explicadinho e você não tem problema nenhum. Newton, onde é que eu vou encontrar isso? Lá no artigo 2º da sua convenção. E o que é isso? O conceito. Newton, pera ainda. Então quer dizer que não é só lá com os judeus, não. Não. Se porventura eu uso como critério a origem nacional, se porventura eu uso um critério que eu não gosto muito, que é a racial, alguns indivíduos que são mais ligados à questão dos direitos humanos não gostam do uso do termo racial. Se eu defendo um crime por questões étnicas ou por questões religiosas, então eu estou dentro aí do meu conceito de genocídio. Newton, mas uma coisa que eu preciso saber dentro do conceito é quais são as formas de destruir. Quais são as formas com as quais eu vou promover essa destruição? Será que é só matando? Ou será que eu posso também impedindo de nascer? Será que é só realmente matando?
ou eu posso transferir jovens. Não se preocupe, também já trouxe isso para você. Olha aí, eu tenho aqui a forma que talvez seja mais marcante para você. Assassinato de membros do grupo. Então essa é a primeira forma, são os assassinatos de membros do grupo. Bem aqui. Segunda, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Nilton, pera ainda, mas eu não vou estar destruindo, eu não estou matando. Tem certeza? Dentro do conceito, a gente não fala da destruição somente do indivíduo, mas a gente fala talvez da incapacidade dele ter uma vida normal, dele ter aquilo que representa-o como ser humano. Então, necessariamente, quando a gente fala destruir, a gente não está falando de matar. Por quê? Dano grave à integridade física ou mental de membros desse grupo também se insere dentro do conceito de genocídio. Terceiro, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial, ou seja, levá-los a uma condição subhumana de sobrevivência. Quarto, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. E quinto, transferência forçada de menores do grupo para outros grupos. Então, eu tenho o assassinato, eu tenho os danos graves à integridade física e mental, eu tenho também aqui a submissão intencional a condições subhumanas de existência, eu tenho a vedação, o impedimento do nascimento de novos indivíduos no seio do grupo e eu tenho a transferência. Então, meus amigos, eis que eu lhe apresento aquilo que de mais importante você deve saber dentro do conceito de genocídio. Nilton, dá para botar aqui? Nem precisa, já está direitinho. O assassinato, uma agressão que a gente chama aqui de dano grave à integridade física e mental, uma subordinação à condição de sobrevivência subhumana, certo? A tentativa de impedir os nascimentos e também a transferência forçada, tudo dentro do seu slide, tudo dentro do material. Até aqui, tranquilo, não vejo problema nenhum, tá ok? Agora, Nilton, e quais são os atos praticados que se encaixam nisso aqui? Não tem problema, você já vai comigo também. Olha quais são os atos que podem ser punidos, certo? O próprio genocídio, Nilton, pera ainda, mas quer dizer que a gente não está falando só de genocídio, não, da prática do ato em si, do núcleo central da coisa. Mas o que também pode ser punido? O conluio, certo? Para cometer o genocídio, a associação, o indivíduo que instiga, o que prepara para cometer o genocídio, a incitação direta e pública a cometer o genocídio, como, por exemplo, um discurso de ódio, manifestações que pedem, um discurso realmente voltado para que a sociedade ela se instigue a praticar o genocídio, a tentativa de genocídio, ou seja, um crime que pode ser punido na sua forma tentada, e a cumplicidade no genocídio. Então, uma outra coisa que você precisa conhecer é quais são os atos que podem ser punidos. Vem para mim, Diego. Vem para mim. Se você pegar no seu material, onde é que você vai encontrar isso? Nota que eu transcrevi, aí está na íntegra a convenção. Então, você pega o artigo 3º e você vai ver que tem assim, serão punidos os seguintes atos. Aí a gente tem o genocídio, o conluio, a incitação, a tentativa e a cumplicidade. Então, genocídio, conluio, incitação, tentativa e a cumplicidade. Então, Nilton, pera ainda. Quer dizer que quando o assunto é genocídio, o conceito está no artigo 2º, mas eu tenho também uma coisa que se tornará importante. Eu tenho os atos que podem ser punidos, lá no artigo 3º. Ou seja, no artigo 3º, a gente fala dos atos. Nilton, é aqui que a gente vai encontrar o genocídio, o conluio, a incitação, a gente vai encontrar a tentativa e vai encontrar também a cumplicidade, tá ok? A cumplicidade. Uma outra coisa importante que você precisa conhecer
é quem pode ser punido. Será que alguém está livre dessa punição? Será que alguém pode praticar isto sem que seja punido pelas autoridades competentes? Não tem problema. A gente também vê agora. Podem ser punidos. Aí você precisa entender que essa punição pode ser aos governantes, podem ser aos funcionários ou podem ser aos particulares. Então, Nilton, pera ainda. Aqui, deixa eu só ajeitar isso aqui que ficou meio torto. E você sabe que eu tenho toque, então não adianta reclamar. Aqui eu vou ter o quê? Quais são os atos que podem ser punidos? Sei nem se ajeitou mais. Mas além dos atos, eu vou colocar bem aqui, ó. Bem aqui. Quem é que pode ser punido? Nilton, quem é que pode? A gente vai ter os governantes. A gente vai ter os funcionários e a gente vai ter os particulares. Então, governantes, funcionários e particulares podem sim ser punidos. Dentro do seu material, onde é que você vai encontrar quem pode ser punido? Lá no artigo 4º. Inclusive diz assim: as pessoas que tiverem cometido genocídio ou qualquer dos atos enumerados do artigo 3º, os atos enumerados, serão punidas, sejam governantes, funcionários ou particulares. Lembrando que quando um país ele se torna parte desta convenção, ele vai assumir as responsabilidades por impedir que este crime aconteça. Ele vai assumir as responsabilidades por punir caso ele aconteça. Tá ok? Então, Nilton, pera ainda. A gente já viu o conceito, a gente já viu os atos, a gente já viu quem, mas e aí? Como é que será o julgamento? Simples, vem comigo. O julgamento ele vai ser feito, primeiro, tribunais competentes, tribunais competentes, olha aqui comigo, do estado em cujo território foi o ato cometido. Então, se eu cometi no Brasil, vai ser um tribunal competente brasileiro, tá ok? Ou então, pela Corte Internacional, apagar isso aqui, que isso sim ficou torto. Aí o ruim é encontrar. Apagar toda a tinta do slide, vamos lá. Em cima, tribunais competentes do Estado, porém também pela Corte Penal Internacional. Pela Corte Penal Internacional. Competente com relação às partes contratantes que lhe tiverem reconhecido a jurisdição. Aí a gente vai ter que fazer uma miscelânea. A gente vai ter que fazer um salseiro. Vem para cá. Nilton, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar lembrar do artigo 5º da nossa Constituição, mais precisamente do parágrafo 4º. Nilton, por quê? Porque essa parte da convenção, ela estará nos ligando aquilo que nós chamamos de quê? De artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, cuja criação demonstrou adesão, cuja criação manifestou adesão. Então, Nilton, aqui no artigo 5º, parágrafo 4º, a gente vai usar de que o genocídio será punido. Punição. Por um tribunal competente, vou botar em preto. Tribunal competente. Esse tribunal competente, ele pode ser interno ou pode ser um tribunal internacional, cujo país reconheça a sua jurisdição. Nilton, então, pera ainda, cara. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu já ouvi falar de um tal de Estatuto de Roma, do ano de 1988. Aí lá nós teremos o Tribunal Penal Internacional. E o Brasil, ele manifestou adesão, ele submeteu-se à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Só que aí a gente vai ter um probleminha. Nilton, que probleminha é esse? Imagine que um brasileiro nato, ele deva ser julgado pelo crime de genocídio. Ou pelo genocídio em si, ou pela tentativa, ou pela incitação, ou pelo conluio, certo? Então, Nilton,
a gente vai poder enviá-lo para o Tribunal Penal Internacional? A pergunta que não quer calar: o brasileiro nato, ele poderá ser extraditado? De acordo com o artigo 5º do texto constitucional, não. Ele não vai poder ser extraditado. Aí vem o pulo do gato para você. Esse tipo de questão não gera mais problema para ninguém. Não é considerado extradição, é considerado entrega. Via de regra, alguns doutrinadores dizem ser a mesma coisa, mas é possível a entrega ao Tribunal Penal Internacional. Então eu quero que você lembre disso. Ou o indivíduo ele é julgado por um tribunal competente do estado onde ocorreu o ato, ou então ele vai ser julgado pela Corte Penal Internacional, definida pelo Estatuto de Roma. Vamos dar uma olhadinha nisso? Presta atenção aí, ó. O artigo 5º, parágrafo 4º, ele está aí transcrito para você. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão, e a gente vai lá para o Tribunal Penal Internacional. Dentro do Estatuto de Roma, a gente vai ter o quê? O Tribunal Penal Internacional ele só pode exercer sua jurisdição se, olha os casos, o acusado é um nacional de um Estado parte ou de qualquer Estado que aceite a jurisdição do tribunal. Ou o cara que está sendo acusado, ele nasceu num Estado parte em que você vai ter, né? É um nacional de um Estado parte, ou você vai ter um indivíduo que é oriundo de um Estado que aceite a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ou é parte, ou aceita a jurisdição. Bem aqui, ou um Estado parte, ou um Estado que aceite a jurisdição. Número 2, o crime tiver ocorrido no território de um Estado parte ou de qualquer Estado que aceite a jurisdição. No caso do território, também de um Estado parte ou de um Estado que aceite a jurisdição. E o terceiro caso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Cadê o Conselho de Segurança, Nilton? Bem aqui, ó. Por isso que ele apareceu no começo da nossa aula. Nilton, são quantos indivíduos aqui? 15, embora 5 sejam permanentes. Quando eu falo indivíduo, eu falo de membros, países, tá ok? Então vamos lá. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem apresentado a situação ao procurador, não importando a nacionalidade do acusado ou o local do crime. Ou seja, vem comigo. Com relação ao acusado, ou ele nasceu no Estado parte, ou em um Estado que aceite a jurisdição. Com relação a onde ocorreu, ou em um Estado parte, ou um Estado que aceite a jurisdição. A não ser que quem entre na jogada, a não ser que o Conselho de Segurança diga, esse filho da égua vai ser julgado. Então, eu acho que deu para entender aí o que o Tribunal Penal Internacional ele pode fazer, a que ele deve se envolver. Agora, detalhe, existem outros critérios. Vem comigo. O crime, ele tem que ter ocorrido após 1º de julho de 2002, quando o Estatuto de Roma entra em vigor. Mais uma coisinha, caso o país tenha aderido ao tribunal após 1º de julho, o crime tiver ocorrido depois de sua adesão, exceto no caso de um país que já tivesse aceito a jurisdição do tribunal antes da sua entrada em vigor. Então é com relação ao tempo agora. Ou a partir de 1º de julho, ou os países que aderiram depois da data de adesão. A não ser que tenha aderido depois, mas já aceitasse a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Basicamente, você já tem aqui tudo que pode ser cobrado em prova. Claro, a nossa intenção é dar uma aula, esquematizar um mapa mental para que você não se prenda somente à letra da lei. Não se prenda somente à letra da convenção. Mas deixa eu te dar uma dica, deixa eu te falar uma coisa. A maior parte das questões, elas serão sobre a letra da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 48. Tá ok? Nilton, olha o que a gente vai encontrar já que o assunto é a letra da lei. É uma dúvida. Será que o crime de genocídio, ele pode ser encarado como crime de opinião? O artigo 8º da própria Convenção de 48 diz o seguinte: o genocídio e os outros atos enumerados no artigo 3º, o conluio, a tentativa, a incitação, certo? Não serão considerados crimes políticos. Lembra? Nossa Constituição fala que o estrangeiro, ele não será extraditado nos casos de crime político e de opinião. Pois é, isso não será exceção para o crime de genocídio, já que ele não é considerado crime político. Para efeitos de extradição, as partes contratantes
se comprometem em tal caso a conceder a extradição de acordo com sua legislação e com os tratados em vigor. Mas o genocídio não é considerado para a própria convenção. E se um país faz parte da convenção, aceita que o genocídio não é crime de opinião, tá ok? Newton, o que é que a gente pode fazer agora? Exercícios. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Vou trabalhar com você aquilo que pode ser cobrado. Vamos lá. Assinale a opção que oferece uma correta conceituação de genocídio. Então, para isso, a gente vai ter que entender o artigo 2º. Destruir em todo ou em parte o grupo ou parte dele, né? Por conta de origem nacional, racial, étnico ou religioso. Tá ok? Então, Newton, quer dizer que o artigo 2º ele já me dava essa segurança? Dava. O que é que a gente tem? Guerra de conquista empreendida por um país poderoso contra um ou mais países pequenos, incapazes de garantir sua própria defesa. Mas cadê a questão nacional, racial, étnico ou religiosa? Cadê aqui a tentativa de destruir em todo ou em parte? Então, não condiz muito com o que você entendeu do artigo 2º. B, ato sistemático ou deliberado de extermínio. Extermínio é o quê? Destruição. Total ou imparcial, em todo ou em parte, de uma comunidade, grupo étnico, racial, religioso. Newton, mas não tem nacional, não tem problema. Se tivesse só um desses, já estava dentro do critério. Então, resposta correta aqui, o item B de bola. Vamos ver o restante. Uso de armas de destruição em massa contra determinada população, que não queira se subordinar à autoridade constituída. Mas me diz uma coisa, cadê os critérios nacionais, raciais, étnicos ou religiosos? População, mas não diz se é por conta disso ou se é por conta de qualquer outra situação. Então o C, ele não vai poder ser a resposta correta. D, uso continuado de tortura, física ou moral, contra seguidores. Até que tá, né, cara? Porque a gente fala de grave lesão à integridade física ou mental. Só que a gente tá falando aqui de quê? De doutrina filosófico-religiosa. Então, já não se encaixa no que eu tenho aqui. Filosófica não se encaixa. Newton, mas tem aqui religioso. Mas aqui tem filosófica. Então, o filosófica já tira. Item E, ação terrorista motivada por crenças religiosas e que tem por alvo seguidores de outras religiões. Pera ainda, aí eu tenho um conflito sectário, não é um genocídio. Newton, até porque, né, querendo ou não, é religião contra religião. Exatamente, portanto, a resposta correta, o item B de bola. Próxima. Após o Holocausto ocorrido no seio germânico na Segunda Grande Guerra, olha aqui, a gente fez o apanhado do contexto histórico, então tá tudo direitinho aí para você. O crime de genocídio passou a ser abominado em várias nações do mundo. No Brasil, considera-se crime de genocídio para efeitos penais, entre outras ações ou omissões. Item A. Submeter por negligência, imprudência ou imperícia determinado grupo nacional, ético, racial ou religioso, à condição de existência capaz de organizar-lhe a destruição física total ou parcial. Aí a gente tem uma questão culposa, não por negligência, não por imprudência, não por imperícia, portanto o item A está errado. B. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo étnico, nacional, étnico, racial ou religioso como tal. Aí nós temos aqui a aplicação bem parecida com o artigo 2º da Convenção sobre Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Portanto, resposta correta, o item, vamos botar aqui na nossa canetinha, resposta correta, o item B de bola, tá ok? B de bola. C, matar membros do grupo em razão de orientação sexual não se encaixa. D, associar-se 3 ou mais indivíduos com o intuito de causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de grupo motivado por discórdias esportivas. Não, a gente já tem lá no finalzinho discórdias desportivas, então já não entra, né? Não precisa nem entrar no mérito de quantas pessoas associando-se. E praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí, nesse caso aí, a gente está falando de discriminação de caráter racial ou étnica, então também não entra, o item E também está errado. Vamos lá. O Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar pessoas. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho daquele que tem competência para julgar o crime de genocídio e também vai ter que conhecer um pouquinho, uma pinceladinha do Estatuto de Roma. Item A. Acusado de crime de guerra, beleza, massa, crimes contra a humanidade,
e genocídio, ocorrido a partir da entrada em vigor do Estatuto de Roma em 2002, 1º de julho. Esse tem tudo para ser o item incorreto, tá ok? Vou já marcar aqui para você. B. Acusadas de crimes de guerra contra a humanidade e genocídio ocorrido a partir da entrada em vigor do Estatuto de Roma em 1998. Mentira. A partir de 1º de julho de 2002. Item C. Acusadas de crime de guerra contra a humanidade, genocídio e terrorismo. Não tem terrorismo. Item D. E estados acusados de crime de guerra contra a humanidade, genocídio e terrorismo. Não estados, indivíduos. Item E. E estados acusados de crime de guerra contra a humanidade, genocídio, mentira, não estados, indivíduos. Resposta correta, o item A de avião, tá ok? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tamo junto. Até a posse. Valeu!